Aquilo que ninguém te conta sobre Felgueiras. Sejam bem-vindos a mais um episódio do O que Ninguém Te Conta sobre Felgueiras, o podcast do Felgueiras Magazine, onde falamos sobre Felgueiras. O meu nome é Pedro Fonseca e neste episódio tenho comigo Leonel Costa. Temos dois temas para abordar hoje. O primeiro deles é a rede viária de Felgueiras e o segundo tema é a arruada de bombos do São Pedro. Leonel, tu trouxestes a rede viária de Felgueiras, tens visto muitos buracos aí nas nossas estradas, eu tenho visto alguns. Não tenho visto só eu nem tu, infelizmente tenho visto todos os felgueirenses e todos os que nos visitam. E aliás, este tema até vem a propósito do último podcast em que eu participei. Não sei se te lembras que eu até tinha referido que quando falávamos das rotundas, do embelezamento das rotundas e dos jardins, que são verdadeiras portas de entrada do concelho e que são a primeira imagem das pessoas em que eu falava na altura das estradas, de facto é verdade. Eu acho que as estradas são uma das coisas que as pessoas de fora reparam bastante e deixam uma imagem mínima, mas é uma imagem que fica do concelho. E de facto, se a avaliar por essa imagem, a imagem com que os de fora ficarão de Felgueiras será bastante negativa. E pronto, como tu disseste, toda a gente repara nos buracos e eu acho que é de facto necessário passar-se a olhar para a reabilitação das nossas estradas de outra forma. E quando eu falo da reabilitação, não só o típico tapar buraco, mas até a limpeza das estradas. Porque se calhar também fruto não só do mau tempo, também fruto do degradar da estrada, do facto da estrada, mesmo quando é reparada, não ser uma reparação, não ser um remendo devidamente adequado, com materiais adequados, mas sim com simples terra, como vemos em algum caso, isso provoca que a estrada volte ao normal e fica suja, e é de facto o que verificamos. E isto, eu dava quase um exemplo que é como nas nossas casas. Todas as vezes temos aquela ideia de que quando aparece uma coisinha que é preciso reparar, bem, o ideal é irmos reparando logo, porque é uma pequena reparação, custa-nos pouco e a casa vai-se ficando sempre bonita e aprazível como nós gostamos. Se deixarmos a bandalhar, como se costuma dizer, chega um ponto em que as reparações terão que ser de fundo, e é o que temos em Felgueiras, fruto de uma, vou entrar aqui numa questão mais política, mas penso que é categórico e toda a gente concluirá isso, que é um desinvestimento de 8 anos, pelo menos, na rede viária. E agora, porque em, e isto não podemos descurar que está associado à questão do saneamento, em que, e isso eu admito, que sempre que há uma intervenção em que tem que se abrir uma rota para colocar saneamento, obviamente a estrada fica remendada. E isto também é um bocado fruto de, nos anos, se calhar 90, inícios dos anos 2000, sobretudo no início dos anos 2000, quando houve fundos comunitários para o saneamento em Felgueiras, não se ter aproveitado, e agora ter que se fazer tudo, ou quase tudo, salvo alguma overbooking, com recurso a fundos totalmente municipais, o que de facto onera bastante os cofres do município e não é fácil fazer tudo de uma vez, embora que isto chegou a tal estado que, parafraseando um bocadinho o nosso Presidente de Câmara, Nuno Fonseca, parece que sim, parece que agora se vai fazer tudo de uma vez, como ele disse, tudo em todo lado. Porque de facto está tudo em todo lado a precisar. Não deixa de ser ano de eleições, eu quero acreditar que é uma simples coincidência, até porque sabemos também que as obras têm as duas faces da moeda. As obras também trazem incómodos para as pessoas e às vezes também pode ser politicamente, ou em termos de propaganda,
negativo. Eu queria era destacar aqui que se deve ter um cuidado rigoroso na fiscalização destas obras, porque a Câmara Municipal de Felgueiras entendeu estrategicamente, talvez, atribuir a realização destas obras às juntas de freguesia, precisamente porque, ao invés de fazer um concurso público por via da Câmara Municipal, é mais fácil fazer ajustes diretos por cada freguesia, e os presidentes de junta de freguesia querem que aquela obra seja feita, mas temo que, ao nível da fiscalização, o procedimento não seja o mesmo, mas seja como for, o que nós queremos é que a maior parte das nossas estradas, nós e os nossos carros também, querem que as nossas estradas melhorem brevemente. Lionel, da minha parte, aquilo que eu me questiono mesmo sobre as estradas e os buracos é como é que foi possível chegarmos a este ponto. De facto, as estradas estão pelas horas da morte. Deixa-me só completar aqui um bocadinho a tua informação e aquilo que disseste, porque foi no final do ano passado, eu não sei em que mês, para em novembro, que a Câmara de Felgueiras anunciou o plano de recuperação da rede viária, que numa primeira fase irá haver um investimento de 30 milhões de euros, de acordo com dados do Executivo, que serão financiados através de um empréstimo a contrair junto à banca de 8 milhões de euros e o restante financiado pelo Orçamento Municipal e com recurso ao novo quadro comunitário. Só fazer aqui esta nota, porque já estão a haver, felizmente, muitas estradas a serem reparadas neste momento, e é ao abrigo deste plano de recuperação da rede viária. Para mim, pessoalmente, este é um tema muito caro, e é literalmente caro, porque há um ano e meio tive uma despesa de algumas centenas de euros com a reparação do meu carro, com qualquer coisa relacionada com as suspensões. Neste momento não pergunto-se exatamente o que é que foi, que eu não me recordo exatamente, sei que foi relacionada com as suspensões. Eu perguntei ao mecânico, olha, isso será dos buracos das estradas de Felgueiras? Ele que me disse foi, olha, se andares sempre na autoestrada, não tens este problema. Portanto, olha, mas eu aqui nesta minha intervenção, eu queria me focar num ponto específico. É que a manutenção da rede viária municipal é uma despesa corrente da Câmara Municipal. E, portanto, é mau sinal, é sinal de mau trabalho ter que pedir um empréstimo, neste caso, na primeira fase, de 8 milhões de euros, para financiar despesa corrente. Entre exemplos, para quem nos está a ver lá em casa, de despesa corrente, temos, por exemplo, os salários. A diferença entre contrair um empréstimo para a reparação dos buracos nas estradas ou para pagar salários não é assim tão grande. Seja uma Câmara Municipal, uma autarquia, uma associação, uma empresa, empresas grandes, empresas pequenas, é um preocupante ato de gestão do ponto de vista económico e financeiro, ter que se recorrer a um empréstimo bancário para financiar despesa corrente. E só uma última nota. Sobre despesa corrente, eu trabalho, tenho o meu salário. Se um dia tiver que pedir um empréstimo ao banco para pagar a comida para comer ou para ter dinheiro para ter gasolina para ir trabalhar, é porque não estou a fazer alguma coisa bem feita no meu orçamento familiar, não estou a gerir da melhor forma o meu salário. Quanto ao plano, ainda bem que temos aqui o plano de recuperação da rede viária municipal. Com empréstimo ou sem empréstimo é algo que nós precisamos, que o Conselho de Felgueiras precisa. Se não for mais, como tu disseste e muito bem, a imagem do nosso Conselho é também parte da imagem do nosso Conselho ter estradas em bom estado. Lionel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, se me permitires, porque de facto este tema dava pano para mangas, dava mangas para fazer abordagens em diversas direções. E no seguimento do que tu disseste, e eu concordo, estou todo plenamente de acordo, ainda por cima quando temos uma receita DIUC, que é o imposto que os automobilistas, os proprietários dos automóveis pagam. E é um imposto que é uma receita municipal. E então, se esta receita fosse canalizada precisamente para
a realização das obras da estrada segura ao invés de outras coisas, embora que não tenha que ser rigorosamente assim, mas se fosse uma pequena percentagem, nós estaríamos neste ponto. E concordo totalmente contigo. É quase, pronto, isto levaria-nos a outro ponto, mas eu penso que o estado da saúde financeira de um município que tem que recorrer sistematicamente a empréstimos para realizar determinadas obras, aliás, muitas das vezes o PSD tem sido criticado pela realização de vários empréstimos, nós não somos contra a obra que se destina a fazer. E muitas das vezes também não somos contra o facto de, para investimentos de maior dimensão, que tenha que se recorrer a um empréstimo. Nós somos contra uma gestão do dia a dia rigorosa que não permita amealhar o mínimo possível para estas obras correntes. Lionel, eu só não concordo contigo de uma coisa, contigo e com muita boa gente, que é na questão que referiste do IUC e da receita do IUC. Eu, para mim, no fundo, a Câmara tem um bolo, seja do IUC, seja do IMI, seja do que for, e depois tem que distribuir esse bolo pelas várias freguesias, entre aspas, pelos vários departamentos, pelas várias iniciativas que tem. Sendo do IUC ou sendo do que for, a Câmara tem determinadas obrigações e tem um orçamento anual que tem que servir para essas obrigações que tem, se é do IUC, se é de outro sítio qualquer. Pessoalmente não me incomoda. Sei que do ponto de vista político que é giro dizer, ou é giro dizer, olha, esta parte deste imposto vai ser aplicado para as famílias, ou para isto. Para mim, tanto me faz. Mas pronto, essa é uma nota um bocadinho pessoal. Eu percebo e, de certa forma, eu disse o que disse, reconhecendo que não tem que ser rigorosamente assim. Sim, exatamente, tu disseste isso. Até porque eu não tenho o número do valor da receita, mas se o dissesse, que sei que é elevado, obviamente perceberíamos logo o que é que se arrecada da receita e, por outro lado, vemos o que é que não temos de obra. Foi mais para enfatizar dessa forma. Sim. E muito bem. Vamos avançar então para o segundo tema. E o segundo tema tem a ver com a arruada de bombos do São Pedro, que decorreu na passada quarta-feira, e a arruada de bombos de São Pedro, quer chova, quer esteja uma linda noite de primavera, é já um dos mais aguardados e diria que mais marcantes acontecimentos e eventos do Concelho de Felgueiras. Para terem uma ideia, o Felgueiras Magazine já recebeu, através das redes sociais, perguntas de espanhóis, nossos hermanos, a questionarem quando é que seria a arruada de São Pedro e como fazer para participar. Isto fez-me pensar que a arruada de bombos do São Pedro poderia ser um excelente produto turístico para chamar visitantes, como falámos no primeiro episódio deste podcast, para chamar visitantes a Felgueiras, por exemplo, para uma escapadinha de fim de semana. Lionel, repara, é primavera, a probabilidade de haver bom tempo é considerável. Temos a animação proporcionada pela Feira de Maio, que não é um evento tão grande como as festas da cidade, portanto cabem cá mais pessoas, estamos cá mais à vontade. Poderíamos ter as nossas atrações turísticas, que não são assim tantas quanto isso, mas são algumas, tê-las abertas, como o Mosteiro de Pombeiro, a Vila Romana de Sendinho, o espaço de exposições passado, presente e futuro. Poderíamos ter as fábricas de calçado, fábricas de têxteis que integram a rota de turismo industrial abertas para receber turistas. Podíamos dar destaque à gastronomia, aos vinhos verdes, ao enoturismo, agora o percurso das levadas de jogueiros. Enfim, poderia ser um fim de semana em grande e eu acho que poderia ser uma aposta muito interessante para mostrar o que melhor o nosso concelho tem. A tua opinião? Olha, concordo totalmente. Aliás, deixa-me que te diga que esta foi uma ideia excelente e se eu há pouco critiquei um bocadinho o Executivo porque sei que a criação desta tradição associada à descentralização das festas de Santa Quitéria para o centro da cidade teve mão não só da Comissão de Festas, obviamente, mas do Executivo e, portanto, eu também há que enaltecer o que de bem é feito e, aliás, e aproveito só para dizer que não é por às vezes, nomeadamente nas Assembleias Municipal, se tentar criar a ideia que o PSD, só porque pede contas sobre os eventos,
que é contra o evento. Não, não é verdade. Aliás, como eu estou a dizer, foi uma excelente ideia. Estou totalmente. Aliás, até fiquei assustado penso que foi uma brincadeira do dia 1 de Abril, Dia das Mentiras, de um meio de comunicação social local felgueirense, que eu nem sei qual, que dava nota que as festas se deslocalizassem novamente para Santa Quitéria, e eu até fiquei assustado. E, de facto, isto dos bombos, em concreto do que nos estás a falar, isto é uma forma de criar tradições. As tradições também se criam. E, de facto, o exemplo que destes dos espanhóis, que se questionam, eu acho que, de facto, devemos aproveitar isto, catapultar ainda mais para outro nível. Muito sinceramente, eu não sei se há algum prémio para grupos de bombo, para o grupo de bombos mais animado ou com melhor performance, mas, por exemplo, seria uma boa sugestão para cativar que grupos de bombos de outros concelhos, que sei que já vêm nos outros anos, têm vindo, alguns, mas para virem cada vez mais, e olha, lá está, pode ser uma referência. Assim Vamos precisar de uma avenida maior para caber tanta gente. Vamos precisar de uma avenida maior para caber tanta gente, tantos bombos. Demora mais o curso, demora mais a chegar ao fim, mas de facto é um dia espetacular, que acho que todos os felgueirenses, sem exceção, gostam, e de facto é de manter e, dentro do possível, reforçar. Lionel, subscrevo completamente aquilo que tu disseste sobre os bombos, sobre as tradições, e eu acho que daqui a 100, 200 anos, se correr bem, vamos ter os bombos ainda aqui nas festas de São Pedro a animar as nossas ruas, as ruas da nossa cidade, e também já vemos, já agora, em algumas freguesias do concelho, nas várias romarias, também um dia, em várias delas, um dia dedicado aos bombos, que também, pronto, é tal tradição que está passado do concelho também para as freguesias. É algo que eu aprecio bastante. Lionel, vamos dar por terminado aqui o nosso podcast, e o nosso podcast é isto mesmo, seja para apontar defeitos, virtudes ou fazer sugestões. Estamos aqui de 15 em 15 dias para falar de Felgueiras. De hoje a 15 eu estarei aqui novamente, desta vez com a presença de António Faria. Aquilo que ninguém te conta sobre Felgueiras.